Temos um último painel antes de fazer uma pausa para almoço. E, para isso, vamos trazer 2 nomes de peso para falar sobre a transformação tech nas empresas. Estão com a gente Bruno Garfinkel, presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro, um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com mais de 70 anos de mercado, a atuação da companhia se concentra hoje em 4 pilares: seguros, saúde, produtos financeiros e serviços. Junto com o Bruno, participa também o Denis Heskovich, CEO da TOTVS, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Nos últimos anos, a TOTVS vem construindo um ecossistema 3D, combinando softwares de gestão, TechFin e soluções de business performance. Também fez mais de 45 aquisições de sucesso em sua história, que vamos explorar um pouco mais por aqui também. Quem media esse painel é o CEO do Banco BTG Pactual, Roberto Sallouti. Desejo um ótimo painel a todos vocês. Obrigado. Bom dia a todos. Denis, Bruno, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por terem aceitado o convite. Tá brincando aqui que eu sou o tiozinho da turma, que o mais velho dos 3. Então, mas eu acho que dá para a gente pegar bastante da experiência deles, dessas histórias empresariais fantásticas que eles estão liderando, para a gente conversar um pouco sobre a transformação que eles estão fazendo. Então, eu começo fazendo uma pergunta para vocês, para a gente puxar o debate, que é o seguinte: vocês lideram 2 empresas que tinham áreas que vocês eram líderes dominantes, né, fortalezas. Então, a TOTVS tem 50% do mercado de RP para médias empresas, a Porto Seguro tem 1/3 do mercado de seguro de automóveis, se eu não me engano, fora todos os outros produtos de seguros que vocês têm. Vocês têm relacionamentos muito consolidados, se eu não me engano, acho que tem 10 milhões de clientes na Porto, e, se eu não me engano, tem 40 mil clientes na TOTVS. E vocês começaram, através da tecnologia, expandirem novos produtos para justamente conseguir trazer mais valor para os clientes de vocês e mais valor para o acionista de vocês. Então, como é que tem sido esse desafio? Como é que vocês têm feito isso? Eu vejo, vocês anunciaram várias JVs, vocês também fizeram partes internamente. Então, querem falar um pouco dessa estratégia, de como vocês estão pensando, o que têm sido os desafios, o que tem funcionado, o que não tem funcionado? Maravilha. Quer começar, Bruno? Eu vou. Por favor. Bom, pessoal, bom estar aqui com vocês. Prazer. Bruno, prazer te conhecer. Salute, como sempre. Obrigado. Olha, é um desafio enorme mesmo, né? É um desafio que boa parte das empresas está passando. E, no nosso caso em particular, a primeira coisa foi chegar realmente na decisão de se começar mesmo essa construção do que a gente chama de um ecossistema em 3 dimensões, né? Por que a gente, no final do dia, tomou essa decisão de construir esse ecossistema? Basicamente porque a gente começou a perceber que, olhando um horizonte mais longo de tempo, né, 5, 10 anos para frente, boa parte das pequenas e médias empresas não iriam mais, provavelmente, querer ter um relacionamento somente restrito ao software de gestão. Por mais importante, por mais crítico, por mais extenso que seja o software de gestão, um ERP, um software de RH, mais cedo ou mais tarde, essas empresas, em particular as pequenas e médias, elas precisariam ter uma espécie de um trusted advisor no tema de tecnologia, né? Então, partindo dessa constatação, né, de que a gente, no futuro, teria possivelmente algum grau de ameaça na própria relevância do nosso software de gestão, a gente olhou e falou, bom, então o que nós podemos fazer a respeito e de que forma que a gente eventualmente pode transformar uma potencial ameaça numa grande oportunidade, né? E foi exatamente a partir daí que a gente decidiu olhar quais eram as adjacências mais próximas que nós tínhamos do ERP, né? De que forma que essa fortaleza que a gente construiu no ERP, seja com uma base de clientes extremamente sólida e diversa, seja com um Big Data transacional quente, que ninguém tem disponível no mercado, seja com uma capilaridade
comercial impressionante que cobre efetivamente o país inteiro, de que forma, né, como, em qual tipo de segmento adicional a gente poderia avançar na nossa cadeia de valor. E ficou muito claro que, em função de todos esses elementos, além de mudanças regulatórias e tecnológicas, Techfin era o primeiro movimento que a gente poderia e deveria fazer. Quer dizer, um mercado gigante, um mercado que, apesar de já ter uma quantidade de players relevantes, consolidados, era um mercado ainda com desafios importantes de jornada de cliente, desafio de assertividade de produto, de precificação de produto, né? Especialmente quando a gente fala no Techfin B2B, na pequena e média empresa, né? Então, quando a gente olhou tudo isso, a gente falou, bom, aqui nós temos potencialmente um encaixe muito legal para a TOTVS, né? E, mais uma vez, pensando nessa pequena e média empresa, muito possivelmente essa pequena e média empresa ela vai me permitir, já que vai ser no benefício dela, usar esse dado transacional dela para eu poder ofertar um crédito diferente para ela, um crédito com um limite maior, com uma jornada efetivamente melhor e, quem sabe, até com um custo também diferente na medida que eu passo a ter um grau de conhecimento desse cliente muito maior. Então, essa foi a primeira movimentação. Depois eu conto mais sobre a segunda, que foi em Business Performance, mas eu vou deixar o Bruno contar um pouquinho também. Bom, Salute, obrigado. Denis, também muito prazer te conhecer. A Porto, ela também vem nessa estratégia de valorizar os seus assets. E essa história já começa 3 décadas atrás. Quando a Porto se fortaleceu no seguro de automóvel, a gente vinha brincando aqui, é quase como numa partida de War, você domina ali a Oceania e depois você vai invadindo a Ásia. O capital gerado por essa carteira, que a gente tem um bom market share, mas mais incrível é o profit pool que a gente tem desse mercado, isso possibilita que isso financie operações e expansão para outras carteiras, outros negócios, como agora saúde, serviços financeiros e serviços, propriamente dito. O nosso cliente é o corretor de seguro. Nós também somos uma empresa B2B. Assim como a TOTVS, que tem os seus 70 mil clientes, nós temos 33 mil corretores de seguro com prateleiras servindo pequenas, médias empresas e também direct to consumer. O que a Porto agora tem como desafio é pegar produtos que não têm apelo para ser distribuídos através de um parceiro, porque o ticket é muito baixo, porque o cliente na ponta está com a expectativa de acessar a própria experiência, uma jornada, e aí as referências voltam a ser as empresas tech. Então, nós temos que atender o cliente como ele quer, e, do outro lado, nós temos todo o aperfeiçoamento dos softwares para o nosso middleman, que é o corretor de seguro. Na medida que nós vamos conseguir entregar uma ferramenta que torne o corretor mais dinâmico, mais ágil, com ofertas feitas para cada CPF, ajudando ele a fazer essa oferta, isso potencializa o nosso cross-sell. Então, hoje, colocar o cliente no centro, e das duas formas, B2B e B2C, é o grande desafio para materializar o sonho de dobrar a quantidade de clientes até 2025. Então, dado que a gente está num painel, e acho que a ideia é provocar vocês falaram de 2 temas aqui que eu tenho certeza que vocês arrumaram uma solução agora, só que deve ter sempre questionamentos de se está funcionando, se essa é a estratégia ou se não é. Acho que o primeiro ponto é o do business, que é o cash cow, contra o business que você está investindo. Como é que tem sido, seja internamente para suas equipes, ou seja para os seus acionistas, essa compreensão e o apoio a essa estratégia? O questionamento de alguém que está, digamos, entregando um pouco da sua lucratividade no curto prazo para fazer um crescimento mais para o futuro. Olha, essa é uma questão, Salute, super importante que a gente tem tratado diariamente, né?
A gente, no começo de janeiro, a gente teve o nosso kickoff estratégico do ano, né, com todas as lideranças da TOTVS, e já pelo segundo ano consecutivo, eu mostrei um slide onde tinham lá a expressão sem dívidas e sem favores, né? Porque dentro da companhia, realmente, é algo complexo quando você tem uma estrutura, uma unidade de negócios que é disparadamente a maior, né? Já está totalmente consolidada, já tem um ritmo de rentabilidade absolutamente fantástico. Já tem o cliente feliz, né? Exato. Você não dá um outro produto que frustra ele. Ela tem a vida meio que ganha, né? 40 anos que a empresa está construindo aquilo, não é simples de você conseguir convencer essa estrutura de que daqui 5 ou 10 anos você pode estar sob ameaça se você não fizer nada, ou você pode ter avançado, conquistado a Ásia, além de ter somente a Oceania no nosso jogo de War. Não é fácil para eles entenderem isso. Então, esse trabalho permanente da liderança de mostrar qual é esse futuro, qual é essa construção, essa ambição que você quer lá na frente, né? Quais são os passos que você precisa dar. A interdependência que esses negócios vão criando nesse modelo de ecossistema é um desafio diário. Um outro slide dessa apresentação que eu fiz mostra o que a gente chama da regra dos 40, né? Que é um conceito que foi criado lá fora para combinar crescimento e rentabilidade, né? Você soma efetivamente as duas coisas, e a gente tem usado isso, as startups usam muito, mas a gente começou a usar na TOTVS, exatamente para tentar mostrar que você pode ter situações e momentos de mercado diferentes em cada uma das suas unidades de negócio, mas se a soma estiver cumprindo essa regra dos 40, em teoria está tudo certo, cada um está cumprindo o seu papel. E a gente mostrou exatamente isso internamente, que a dimensão que a gente chama de gestão, que é essa cash cow, é a que tem os 50% de market share, já está consolidada, ela tem, se não me engano, uma regra dos 40 de, acho que 48, e é um equilíbrio muito legal, um crescimento de praticamente 25% e uma margem EBITDA de quase 25% também. Já a dimensão, por exemplo, de TechFin ou a outra dimensão de Business Performance, que eu ainda nem comentei para vocês, elas já têm crescimento de 30% ou 40% e uma rentabilidade, obviamente, menor. Mas, na soma, você consegue ter algo muito saudável nas três. E é isso que a gente, então, tenta perseguir, mas não é simples. Todo dia você precisa trabalhar essa questão cultural e essa percepção de que, para chegar lá no pote de ouro, no final da jornada, todo mundo precisa estar junto. Não adianta cada um só olhar para o seu próprio umbigo, não. O desafio cultural é tremendo, porque operações de sucesso elas tendem a gerar uma sensação paralisante, porque não é necessário. Está tudo dando certo, vai mexer para quê? Meu pai dizia que a minha avó vivia questionando ele, mas Jaime, para que isso? E agora eu vou fazer, ele fala, mas Bruno, para que isso? Isso vai continuar, não vai parar. Então, o que nós temos tentado mudar é, na parte de governança, estabelecer que a distância entre a liderança nas diferentes áreas esteja mais próximo da linha de frente, para ouvir um pouco mais as dores dos clientes e conseguir reagir como uma startup às necessidades que cada indústria está exigindo. Hoje, por exemplo, na vertical de saúde, nosso crescimento está na ordem de 30%. Na parte de serviços financeiros, 36%. Na parte de serviços, 40%. Enquanto que na área de seguros, temos bom crescimento de 11%. Fantástico. Mas a velocidade com que essas outras carteiras vêm ocupando o espaço e a agenda dentro da Porto, ela exige uma revisão da forma que a gente se relaciona. E aí, a pergunta que você fez, Salute, sobre o dia a dia, né, e como que as pessoas se sentem nessas cadeiras, é complicado, porque
muita gente, quem conhece a Porto, fala muito do jeito Porto. E o jeito Porto ele é muito humano, ele é calmo. Agora, imagina isso dentro do universo de competir no mundo financeiro. Não é exatamente a mesma cultura. Então, como que, sem perder os valores que fazem a Porto ser reconhecida como uma empresa séria, humana, confiável, de qualidade, como que a gente transfere esses ativos para um outro segmento sem perder a agilidade necessária para que a gente se posicione? Estamos tentando flexibilizar, de ter culturas diferentes, de ter políticas diferentes, até de remuneração, cargos e salários, maneiras que ajudam a reter bons profissionais e atrair também bons profissionais para trabalhar e nos apoiar nessa jornada. Fazendo, só se você me permitir, Salute, fazendo as analogias que eu vi que você também gosta, Bruno, essa discussão a gente teve na TOTUS há um ano atrás, e eu comparei com uma espécie de uma União Europeia, onde, até em função de muitas aquisições, né, o Fred no começo falou que a gente fez 45 aquisições, e assim, imagina, 45 empresas, né, vindas de fora, cada uma delas com a sua própria cultura. Como é que você faz para tudo isso sair do outro lado, né? E a gente tem procurado exercitar exatamente esse tipo de conceito, onde você tem alguns valores, alguns princípios que são absolutamente inegociáveis, né? Coisas que você realmente não abre mão. No jeito Porto, imagino que existam também esses pontos que não são negociáveis, mas um grau de autonomia, um grau de liberdade grande, que, de novo, na minha cabeça surgiu a imagem nessa discussão da União Europeia. E tem funcionado, pelo menos por enquanto, tem funcionado de uma maneira interessante. Então, só aproveitando, lembrando que se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só mandar pelo nosso app, mas eu vou começar pelo Bruno agora e vou elaborar um pouco nisso que vocês falaram. Então, está muito simples aqui para todos os gestores. O negócio é saber que businesses vão crescer menos com margem maior, que businesses vão crescer mais com margem menor, você saber os valores que são inegociáveis, saber onde você dá flexibilidade, mantém todo mundo motivado e vai. Só que aí, para temperar, vocês resolveram fazer algumas JVs no meio, né? E como é que tem sido essa experiência? Como é que tem sido as frustrações? Você já tem que lidar com, às vezes, uma acomodação cultural ou de atração de talento para certas linhas de negócio, e isso se exacerba quando você faz JVs. Então, como é que tem sido essa experiência? O que vocês estão pensando? Hoje você teve o anúncio, não sei, talvez quer uma chance para comentar. A gente, quando eu assumi há quase 3 anos o conselho, o Pedro Cerise, o nosso conselheiro, me chamou e falou assim: Bruno, o seu trabalho é asset allocation. Asset allocation muitas vezes é dinheiro, algumas vezes são estruturas, outras vezes são negócios, às vezes são pessoas. Então, volte para casa e pensa nisso. Quando a gente olha tudo que a Porto foi empreendedora e criou negócios, alguns deram certo, outros deram errado. Acho que um grande failure que nós tivemos foi na telefonia celular, com uma MVNO chamada Porto Conecta. Enterramos um bocado de dinheiro ali para aprender a não fazer de novo. Olhando o que nós tínhamos na mesa, ele falou assim: a gente não tem as pessoas necessárias para realizar todos os sonhos que está diante da nosso prato. Então, o que nós vamos fazer? Ou a gente abre mão de alguns desses sonhos, ou vamos procurar parceiros estratégicos que agreguem conhecimento, que agreguem sinergia e que potencializem a chance de êxito. Então, nesse aspecto, fizemos um negócio com a Pet Love, liderado pelo pessoal da Tarpon. E por quê? Financeiramente, ele não muda muito do que era o nosso business plan, mas ele aumenta em 80% a probabilidade de dar certo. Então, essa foi o racional que nós temos aplicado a alguns negócios. Ontem, soltamos um fato relevante, às 22 horas, o distrato com a Cosan. A gente começou um projeto de aluguel de carros há cerca de 5 anos atrás. Hoje tem 11 mil veículos alugados, e acreditamos na transformação da mobilidade,
da ideia da posse para a ideia de uso, que é algo que muita startup fala, nós praticamos. No processo, a Cosan optou em redirecionar os seus investimentos de CAPEX para o seu core business. O Rubens me ligou, explicou essa situação, e eu falei, Rubens, que bom que você tenha coragem de tomar essa decisão e está conversando comigo antecipadamente. Ia ser muito pior se a gente estivesse fazendo isso lá daqui a uns 2 anos. Então, no hard feelings, mas não é porque uma deu errado que a gente não vai fazer outras. Então, tem coisas no pipeline, tudo que a gente puder trazer de expertise para contribuir no projeto de dobrar a companhia, vai ser feito. E acrescento, né, Salute, assim, a gente fala de dobrar a companhia e pô, que ambição maluca. Não é esse aqui. A gente tem a 16ª marca mais reconhecida. Eu acho que esse é o nosso maior asset. Então, dar aos clientes a chance de ter um contato, uma experiência com a Porto, não pode exigir que a barra seja muito alta. E quando a gente fala de seguro, a pessoa tem que ter um carro, tem que ter uma casa. Eu chamo isso de barras altas. Agora, o que a gente pode oferecer que torne a experiência com o cliente algo mais tangível, mais próximo? Que hoje pode ser um celular e daqui a uns anos ele pode ter, sim, uma casa ou investimentos. Então, a gente vai pivotando desse jeito. Do nosso lado, eu acho que a história é bastante parecida. A parceria ou a JV, o nome que se queira dar, ela acaba sendo, na verdade, um grande atalho, né? Você não tem, efetivamente, alguma capacidade, seja ela qual for, né? Você chega à conclusão de que ou vai custar muito mais caro, ou a chance de dar errado vai ser maior, ou o time to market vai ser mais longo do que você gostaria, e aí você, então, procura alguém no mercado que consiga fazer exatamente esse match, esse complemento com aquilo que você não tem. Normalmente, pelo menos da nossa experiência, as parcerias, as JVs que dão mais certo são exatamente quando os dois lados têm exatamente essa mesma percepção, né, de que falta alguma coisa e que o outro lado pode ser aquele complemento correto para aquilo. Agora, a parceria ela tem sempre uma grande vantagem, né, que é a vantagem de uma redução do risco, né? Quando você tenta montar a coisa dentro de casa, o grau de esforço, o grau de investimento, ele é indiscutivelmente maior, né? E não necessariamente a chance de dar certo é maior. Então, você tem um risco naturalmente grande de execução, que a parceria reduz muito fortemente, mas, ao mesmo tempo, você também pode ter um risco de que, se aquela parceria der muito certo, lá na frente você pode ter aquele medo de que talvez você não seja mais tão relevante dentro da parceria, vai saber o que o parceiro vai querer ou vai pensar eventualmente lá na frente, ou eventualmente os interesses e aquilo que alinhava os dois parceiros não necessariamente mais alinha depois de algum tempo. Então, são sempre os dois lados, no final do dia, da mesma moeda. No caso da TOTVS, muitas vezes a gente tem usado parcerias e JVs como um passo inicial que, caso funcione, caso dê certo, eventualmente pode se transformar até mesmo num movimento completo de M&A, por exemplo. Já tiveram aí algumas oportunidades no passado recente onde isso se tornou verdadeiro. Então, também muitas vezes serve como um piloto, digamos assim, para que você consiga saber se aquilo que você estava imaginando funciona na prática ou não. Tanto a TOTVS quanto a Porto, vocês têm que lidar com algo que é muito delicado, né? Que o Bruno falava disso, que você é um B2B2C, só que você, às vezes, começa a ter oportunidades que fazem sentido no B2C, porque ou o teu B do meio não vai ter interesse pela margem, não vai ter interesse por medo que afete o relacionamento dele com o cliente.
Agora, isso é muito delicado, né? Porque essa omnicanalidade, vocês dois têm uma capilaridade no Brasil inteiro, agora vocês têm que lidar com isso. Qual que é o segredo que vocês têm feito para equilibrar esse desafio acho que tão importante no business de vocês? O negócio de seguro, todo mundo aborda essa questão de quando que o middleman vai desaparecer e o corretor de seguro. Em todos os centros. Eu sou vice-presidente da Federação das Seguradoras, isso é tema recorrente mensal. Na Confederação das Seguradoras é tema recorrente. Só que, na prática, o seguro é uma coisa um pouco complexa. E muitos dos nossos produtos eles envolvem proteção patrimonial. E é difícil contratar. Não estou falando do seguro do carro, do seguro do celular, essas coisas que com 3 cliques a gente consegue fazer. Mas empresas, saúde para empresas, coberturas empresariais, elas exigem uma assessoria. E o corretor ele não é um vendedor. Ele é o advisor que representa o cliente perante a seguradora, até para automóvel. Então, eu sempre uso a brincadeira assim, olha, se o seguro custasse R$1, mas você contratasse algo errado, você não tem a cobertura que você espera. Então, R$1 foi caro. Então, é melhor, às vezes, você ter esse middleman que ajuda nessa distribuição e ajuda a gerar a capilaridade. E o Denis e eu vinha conversando sobre o que é o Brasil. O Brasil não é as pessoas dinâmicas que aqui todas têm smartphone e todas são fluentes no mundo digital. O Brasil é o Brasil de Manaus, é o Brasil de Goiás, é o Brasil da Bahia, lá do Santa Cruz do Sul. E, nesses lugares, as pessoas têm, talvez, menos acesso ao que a gente chama aqui de prático, dinâmico, e o broker ele acaba levando essa capilaridade para lá e expandindo e reduzindo a nossa dependência a uma única plataforma de distribuição. Hoje, nós estamos operando com, em geral, 80% das nossas vendas são via broker. A gente já tem uma operação razoavelmente grande de bancassurance, através do Itaú, que é nosso sócio. E o mundo digital ele hoje representa 2%, 3% do faturamento. Agora, quando a gente faz um raio-x nas operações dos outros países, nos Estados Unidos, Europa, o número não é muito diferente. E você observa que as insurtechs do mundo inteiro começam a se curvar para o middleman. Então, desde Lemonade, Ripple, já começam a falar de cadastrar brokers. Porque a operação de gerar lead através do funil de conversão do Google não se prova matematicamente melhor. Então, aqui estamos passando por este questionamento. A SUSEP fez um movimento de abrir o mercado através do Sandbox. Agora tem o Open Insurance, que acho que vem na rebarba aí do Open Banking. São momentos de abertura, mas que não me parece que vai mudar a matriz de distribuição do produto. Então, vamos ver aí os próximos capítulos. Não, eu considero esse tema extremamente importante. Como você colocou, Bruno, não tem aparentemente ainda uma resposta definitiva da coisa, né? Eu acho que cada vez mais vai ficando claro para o mercado, independentemente do segmento, que a omnicanalidade é a resposta, né? A não ser que você tenha surgido há muito pouco tempo, que você não tenha uma história, um legado, um jeito já de trabalhar, de conviver com o teu cliente, aí você eventualmente escolhe um caminho, mas mais cedo ou mais tarde você vai chegar nessa decisão de precisar ampliar. Eu não vejo, sinceramente, um caminho melhor do que a combinação de vários canais de distribuição, tá? A gente tem exatamente esse approach dentro da TOTVS, e aí o que surge é sempre o desafio de como coordenar isso de uma maneira correta, né? Eu me lembro que há não muito tempo atrás,
Quando você ia numa loja de roupa ou quando você ia numa livraria, por exemplo, muitas vezes não necessariamente o vendedor estava muito afim de te vender o negócio que não tinha fisicamente na loja, mas estava disponível no site, por exemplo. E por que isso acontecia? Não é que o cara é malvado, é porque o incentivo de remuneração, de compensação, não estava correto, né? Que é um tema absolutamente essencial. Como é que você garante, quando você tem essa omnicanalidade, quando você tem os cruzamentos entre essas diferentes formas de chegar no cliente, como é que você garante o alinhamento correto, né? Então, essas são discussões, esses são temas muito correntes, muito presentes na TOTVS hoje. A gente não tem o corretor, mas a gente tem os franqueados. Eu estava te contando isso antes da gente entrar, e esses franqueados são extremamente importantes na TOTVS. Eles representam em torno de metade das vendas. Como que eu garanto que esse pessoal vai estar sempre jogando a nosso favor e não, eventualmente, sabotando ou pensando que no futuro talvez eles não tenham o mesmo nível de relevância, né? Num negócio que também tem uma complexidade na hora de vender enorme. Vender um ERP não é algo que você vende de um dia para o outro, um ciclo de venda super longo. O meu vendedor é um consultor, efetivamente, lá na frente do cliente. Então, de novo, são temas super atuais e no final do dia, muito provavelmente, a omnicanalidade vai ser a resposta que boa parte das empresas vai chegar. Aí, fazendo coro ao que vocês falaram, é exatamente o nosso caso. Comprar um seguro, comprar um software, seja de performance, de gestão, né, ou fazer um investimento no seu portfólio, são coisas complexas. Nem todo mundo tem a disciplina ou tempo ou conhecimento para se educar sozinho. E o que a gente viu é que você ter canais complementares, mas usar a tecnologia para maximizar a potência do canal. Então, vejo aqui o nosso caso da nossa rede parceira de agentes autônomos. Toda a tecnologia que a gente usa para o B2C maximiza a rede parceira, maximiza o ultra high, e você consegue ter mais capacidade de investimento, mais capacidade de produto e um cliente mais satisfeito, exatamente porque você consegue investir mais por você ter esses omnicanais. Então, é engraçado, né? A gente vai conversando, apesar de ser 3 mercados diferentes que se cruzam em alguns lugares, a gente tem experiências muito parecidas. Mas deixa eu aproveitar, então, fazer agora perguntas diferentes para cada um de vocês. Começar pelo Denis agora. Denis, fala um pouco aí da parte de performance. Vocês compraram a RD, né, Resultados Digitais. Como tem sido essa expansão de ajudar a empresa da porta para dentro para agora ajudar a empresa da porta para fora? Não, maravilha. É exatamente o espírito é esse, né? A vida de uma empresa de software de gestão, de ERP, sempre foi uma vida da porta, do balcão para trás, né? Cuidando do financeiro, cuidando do contábil, cuidando do fiscal, garantindo que todos os processos, todos os controles estejam funcionando, estejam coordenados e tudo mais. E dentro daquele contexto inicial que eu coloquei, né, que nos levou para a construção do nosso ecossistema, a adjacência seguinte que a gente encontrou foi exatamente o que nós passamos a chamar de business performance, que nada mais são do que aplicações de front que ajudam o nosso cliente a vender mais, né? É natural que na hora que você tem o back do teu cliente bem cuidado, né, e que você passa a ter um conhecimento importante de como é a operação do teu cliente, quais são os desafios que esse cliente tem, é natural que você passe a se perguntar se você não poderia, com todas as mudanças que têm acontecido, se você não poderia ajudar esse cliente efetivamente a vender mais. E a gente chegou à conclusão que sim. Boa parte das informações que empresas como uma RD, que empresas como uma Tail, que é uma outra aquisição que nós fizemos, ou que um e-commerce, resultado da nossa joint venture com a Vetex, por exemplo, boa parte das informações que essas empresas precisam e que o cliente usa na hora de operar essas aplicações de front, vem exatamente de dentro do ERP.
né? Então, por que não juntar, por que não integrar essas soluções e, com isso, potencializar exatamente o resultado dos nossos clientes? E uma pergunta para você. O cross-sell tem sido mais rápido, mais devagar, mais desafiador ou mais fácil que vocês imaginavam quando isso era tudo uma teoria? Então, a resposta ela vai em duas fases, Salute. No TechFin tem sido mais rápido e melhor do que a gente imaginava, porque a gente começou antes. Então, a gente já tem um histórico de um pouco mais de 2 anos que já nos mostra um caminho exponencial nesse sentido. Em Business Performance, na medida em que isso é relativamente mais recente, a aquisição da RD ela aconteceu em março ou maio do ano passado e o closing dela aconteceu no meio do ano passado, ainda é muito cedo. E a gente tomou um cuidado grande no caso da RD de não tentar interferir e já levar um plano de sinergia logo na partida, porque ela está já num trilho de crescimento dela orgânico muito forte. A gente quis tomar o cuidado realmente de não tirar a locomotiva desse trilho. Mas, por outro lado, a gente tem a Vetex, que, passados aí 3 anos de trabalho, já gerou mais de 500 clientes fechados. Hoje, se a gente olhar os últimos 12 meses, a TOTVS sozinha vende mais plataformas de e-commerce da Vetex do que a própria Vetex, somando qualquer outro canal de distribuição que ela tem. Então, é uma demonstração de que, sim, a gente, pelo menos o sonho, ele tem, sim, sustentação na realidade e na execução que a gente tem tocado. Não, os resultados têm mostrado isso, né? Por enquanto, sim. Mas a barra continua subindo. Exatamente. Bruno, você falou um pouco aqui que a Porto é uma das marcas mais admiradas do Brasil, uma marca muito forte, muito tradicional, conhecida pela humanização, pelo serviço. E a gente falou um pouco do B2C e novas iniciativas. E você comentou aqui comigo que vocês aprenderam no passado que ir para mar aberto, a marca ajuda muito, agora necessariamente o business não é tão bom. E que vocês têm feito uma estratégia de muito mais pescar no aquário, aumentar o relacionamento com quem vocês já conhecem. Quer comentar um pouco disso? Salute, a gente começou a distribuição de outros produtos através eu chamo, né, pedalando na roda do seguro automóvel, e hoje 40% dos nossos clientes já têm um cartão de crédito. É uma operação extremamente lucrativa, ROI de 36%, cresce a 31% ao ano, e aí entramos em financiamento de veículo, e ampliamos a consórcio para diversas redes, e com isso a gente fica empolgado, e aí vamos fazer testes no mar aberto, e é complicado. Acho que hoje várias fintechs aí andam tentando entrar na operação de crédito sem ter o aquário. E isso é uma desvantagem tremenda. Quando você tem hoje, no caso da Porto, 11 milhões de clientes com relacionamento, a gente sabe muito sobre os hábitos de vocês. Afinal de contas, desde os 18 anos de idade, toda vez que cada um aqui fez o seguro do seu carro, essa informação está registrada. Então, a gente consegue ver muito claramente um perfil de evolução financeira ou de deterioração financeira pela maneira que a pessoa consome seguro no tempo. Então, nós criamos modelos proprietários de análise de risco, mas eles são muito eficientes para os clientes que a gente conhece. E eles não são tão eficientes, e aí a gente vai estar jogando quase como uma commodity no mar aberto. Como nós temos hoje 1.3 de cross-sell produtos por cliente, nós entendemos que a gente tem diria assim, um pré-sal, né? Falar de uma oportunidade. A oportunidade de levar esse cross-sell de 1.3 a 2, praticamente vai dobrar o faturamento e potencialmente o lucro da operação, de toda a operação. Então, eu acho que todos hoje buscam os seus nichos de operação, e se nós não ocuparmos esse espaço com os serviços financeiros, com saúde,
com serviços em geral, esses clientes vão ser abordados por outras plataformas. E por plataformas que muitas vezes desconhecem o risco. Então, não é que a Porto também vai adentrar esses mercados, custe o que custar. É um movimento consciente, com os 2 pés no chão, de modo a trazer resultado e crescimento no longo prazo, sem aventura. Isso é algo que acho que cada vez mais os investidores estão se questionando, né, Denis? Acho que vou passar para você, porque a teoria é o que você falou, né, Bruno? Você tem informação, você consegue dar um crédito melhor, mais assertivo e aumentar teu business bom. O problema é quando a gente se anima e vai para mar aberto, ou às vezes a modelagem que você imaginava não funciona, porque infelizmente se o brasileiro fosse tão criativo para fraudar, né, para fazer as outras coisas, seria muito bom. E você tem crescido bastante na Techfin, teve a compra da Supplier, teve anunciado, você até começou a aumentar, se eu não me engano, vocês tinham 5% do FDIC, que aumentou no último call de resultados. O que vocês estão pensando do ponto de vista da TOTVS? Vocês querem ser um originador, uma combinação de originador e ter um portfólio, ou querem eventualmente até virar um banco ou uma empresa de crédito? Qual a visão de vocês? Olha, no nosso caso, pelo menos por enquanto, e sempre, obviamente, se reservando o direito de, no futuro, eventualmente mudar a escolha que a gente faça, a nossa escolha, nesse momento, é a de estar na coluna do meio. A gente não quer ser só um originador, eventualmente em alguns negócios, sim, mas a gente também não quer se transformar efetivamente num banco. Então, o caminho que a gente encontrou na Supplier é o caminho que a gente entende que combina todos os elementos que a gente tem buscado. Agora, o business de crédito, né, eu, obviamente, não sou um especialista no tema, mas também já aprendi um pouquinho nesse período que a gente tem trabalhado, e uma coisa é muito clara para mim, né, de que crescer em crédito é relativamente fácil, né? O difícil é você receber depois o crédito que você deu, né? Welcome to my life. Exato. Eu me lembro, viu, Salute? Eu me lembro vários anos atrás, lá na primeira onda de internet, eu fui um empreendedor lá, né? Fundei uma empresa chamada Gibraltar, de e-commerce. E eu me lembro perfeitamente que naquela época as empresas elas só tinham o acompanhamento do número de usuários, número de transações e tudo mais. E aí eu olhava para aquilo e falava, gente, não é possível, né? O cara está vendendo nota de $1 a 80 centavos, né? Vende $1 por 80 centavos em 12 vezes sem juros, com frete grátis. E aí o cara fala que o negócio dele é muito bom porque ele cresce 200%. A minha pergunta é por que ele não cresce 200.000%, né? Ele deveria crescer infinitamente. E no crédito, muitas vezes, o que eu percebo é um pouco disso, né? Não, estamos crescendo 1000%. Bom, beleza. Crescer no crédito, em teoria, não é tão difícil. O difícil é crescer com qualidade. E aí eu fecho dizendo que quando a gente anunciou a compra da Supplier há 2 anos e meio atrás, outubro de 2019, na minha primeira reunião com investidores, com analistas, era um momento onde o mercado estava super animado. A primeira pergunta que eu recebi foi, Denis, e aí, podemos esperar um crescimento triple digits aí na originação, na carteira de crédito? E aí eu olhei bem para a pessoa e falei, não. O cara ficou meio, como não? Né? Como assim? Você comprou uma empresa e você não vai colocar triple digits de crescimento? Eu falei, não. Não, mas por que não? Eu falei, porque business de crédito não é um business de software e não é um business de adquirência, por exemplo. São negócios diferentes, meu Deus do céu. Se você quiser crescer triple digits, eventualmente esteja preparado para você ter o day of reckoning lá na frente, né? E a gente não quer ter isso. Então, até hoje, quando a gente recebe a pergunta se a gente vai trocar crescimento por track record de perdas, eu sempre digo que a resposta sempre já está dada
de partida, e a resposta é sempre não. Nunca trocaremos um track record de perdas, que é algo eterno, né, e que, uma vez manchado, é muito difícil de ser recuperado, por crescimento, que é um negócio que, em crédito em particular, sobe e desce de acordo com as dinâmicas normais de mercado. Mudando um pouco de assunto aqui, vamos falar um pouco de talento, né? Todos nós aqui sabemos que a gente vivia um momento de uma competição muito forte, principalmente em TI. Acho que essa correção de mercado vai diminuir um pouco a euforia, vai trazer um pouco mais de racionalidade. Como é que vocês estão vendo essa briga por talentos? Qual o tamanho do desafio? Vocês estão com muita posição em aberta em TI? Vocês sentiram alguma mudança de mercado recentemente? Como é que vocês estão vendo? O mercado de tecnologia, ele não só é aquecido, como ele também tem a sua própria cultura. E o que é um desafio adicional para empresas que têm legado. Então, no caso da Porto, a gente sempre trabalhou isso muito internamente. Então, a gente tem mais ou menos 800 pessoas hoje na área só de tecnologia, sem contar todas as fábricas, as parcerias com TOTUS, SAP, e que entregam, acho que o equivalente a mais 1.000 pessoas em manpower de desenvolvimento. Os projetos, a gente divide ele de volta para as 4 verticais. Então, vai ter lugar onde eu vou ter mais capacidade de atração, especialmente na área de serviços ou na área de seguro-saúde, porque ela está ainda próxima ao meu core e a gente conhece muito desse ramo, com track record, e aí é só uma questão de cargo, salário e atração. Mas já na área financeira já é bem mais difícil, porque eu estou competindo com o BTG, com a XP, com o próprio Itaú, aí fica um pouco mais complicado. E na base da pirâmide, toda a parte de preparação e treinamento de quem está codificando e analista de dados. Eu até quero ouvir o Denis, né, mas assim, acho que uma boa parte do desenvolvimento de software tende a ser cada vez mais fácil, porque os softwares estão ficando mais amigáveis. Em breve eu vou conseguir programar alguma coisa. Agora, o analista de dados é o cara que vai conseguir indicar o porquê daquele software ou o porquê daquela decisão. E aí é uma corrida de ver quantos analistas de dados a gente tem dentro da Porto. Então, nossa meta é que, no mínimo, 50% do quadro, hoje 13.000 pessoas, esteja habilitada como analista de dados. E eu acho que essa é uma corrida que todas as empresas hoje devem estar participando. Quanto mais analistas de dados, maior a sua probabilidade das boas decisões do dia a dia. Desculpa, mas eu não vou poder perder a chance. Você querer ter uma empresa não deixa de ser uma evolução do mercado de seguros, né? Onde você analisava o padrão histórico para saber que prêmio cobrar. Desculpa, só para não perder. Imagina, Salute. Olha, assim, a gente está no meio de uma guerra mesmo, né? E o que eu tenho dito é que, pelo menos na TOTUS, a gente tem tomado cuidado de não ser o primeiro a atirar. Claro que, quando a gente tem algumas pessoas muito relevantes, a gente precisa tomar o cuidado e garantir que essas pessoas não saiam, mas a gente não está entrando nessa disputa de uma maneira irracional, impensada, porque não é algo que vai fazer bem para o mercado, pelo menos na nossa visão. Agora, no ponto que você tocou, Bruno, é exatamente como a gente vê, né? Na TOTUS a gente tem um contingente, obviamente, muito grande de programadores, né? Mas mais importante, inclusive, do que os programadores são exatamente os analistas de negócios, que são os caras que fazem a especificação, são os caras que conhecem as regras de negócio, são eles que vão contar efetivamente para esses programadores como é que o sistema tem que funcionar, né? Por que a conciliação, por exemplo, do contas a receber e do contas a pagar tem que funcionar dessa maneira?
por que as regras contábeis têm que estar refletidas desse jeito no segmento A e não necessariamente no segmento B, e de que forma que isso precisa estar traduzido dentro do sistema. E aí, sem dúvida nenhuma, a guerra está maior no programador, que é um profissional um pouco mais padronizado, é um profissional que muitas vezes pode ser usado em diversos tipos de empresa diferentes, e no nosso caso, para analistas de negócio, essa disputa, afortunadamente, ela é um pouco menor. Então, quando a gente olha para a TOTVS, a gente tem um issue, né? O turnover ele tem subido, e o turnover ele é ruim, inclusive porque o custo de você repor pessoas e requalificar pessoas é muito alto. Para vocês terem ideia, a TOTVS tem hoje, somando as adquiridas, em torno de 10 mil colaboradores, né? A gente teve 2.800 reposições de pessoas no ano passado. 2.800 contratações, melhor dizendo, né? Tem reposições e novas vagas. Imaginem, isso dá aí por dia útil um volume gigante. Então, o custo, não só o custo do processo em si, mas a disrupção interna que esse tipo de mudança traz é bastante desgastante. É um tema que, se a gente puder, ao longo do tempo, controlar de uma maneira um pouco melhor, vai ser bastante saudável, não só para nós, mas acreditamos para todo mundo. Sem dúvida, uma coisa que você falou, acho que você precisa recrutar bem e você precisa reter os talentos. A coisa que eu mais adoro no BTG é que você vai falando com as pessoas: há quanto tempo você está aqui? 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Esse poder de conhecimento acumulado do mercado, da empresa, de como funciona, tem um valor tremendo, né? Sempre chega alguém novo, é uns 6 meses para estar operacional, né? Então, isso realmente, quando você consegue ter uma equipe que já trabalha junto há mais tempo, é a melhor coisa. Às vezes, os analistas deviam estar perguntando qual que é o churn e não qual que é o número de vagas em aberto, né? Porque o churn é muito mais importante e prejudicial para nós. Como a gente está se aproximando do fim aqui, eu queria dar a chance de vocês aí aproveitarem. Estamos com quase 50 mil pessoas aí nos assistindo. Todos ou são clientes ou acionistas de vocês, ou potenciais clientes, potenciais acionistas. Eu queria antes parabenizar vocês aí pela lucidez, pela maturidade e pelos resultados excepcionais que vocês têm conseguido produzir nas empresas, onde são businesses que tinham um legado, mas que vocês estão realmente conseguindo avançar nesse mundo moderno, usando o que tem de mais inteligente, de tecnologia, de cross-sell, de data analytics. Então, parabéns a vocês, obrigado. Queria aproveitar aí e dar 2 minutos para cada um, para o momento plim-plim, seja para os clientes, para os investidores, e fiquem à vontade. Obrigado, Salute, obrigado pelo convite. Foi um prazer aí dividir com o Denis algumas experiências. A gente está, acho que, chegando no final da pandemia e teve muitos aprendizados. Essa parte de churn, essa parte de desenvolver a estratégia, a pandemia permitiu que a gente desse um passo para trás, olhasse o nosso negócio com distância, olhar o frenesi das startups e como o mercado de capital estava de cabeça para baixo, e também nos perguntar o que a gente aprende com tudo isso. Onde estão as oportunidades que nós não estamos vendo e quais ajustes de estratégia devem ser feitos. Acho que quando a gente agora se aproxima de volta à normalidade, eu vejo uma companhia diversificada, com resultados cada vez menos dependentes do que era o seguro de automóvel, a cash cow, olhando para operações de estrela, como saúde, como serviços financeiros, especialmente na área de crédito, e muito otimista com o que vem por aí. Acho que um momento um pouco desafiador, 2022, mas uma empresa que se chama Porto Seguro não pode dar para trás, né? Então, eu convido a quem não conhece mais da gente a acessar o nosso site da RI, e também, se quiser me acessar, estou sempre à disposição dos colegas aí do BTG.
Bom, do meu lado, agradecer de novo o Salute, a parceria da TOTVS com o BTG e minha com o BTG é de longa data. Você, quando falou dos times que estão aí há muitos anos, eu gosto de cada um deles, e o fato deles estarem há tantos anos é sempre uma garantia de um porto seguro. Bruno, obrigado, obviamente, também aí por compartilhar a tua experiência. Olha, o que eu posso dizer do lado da TOTVS é que, diferentemente do que talvez há alguns poucos anos se imaginava, né, de que o mundo seria tomado completamente de assalto por startups, a gente tem visto que tem muita empresa com um legado importante, né? Duas estão aqui, tem capacidade de se reinventar, tem capacidade de rejuvenescer, capacidade de se modernizar, capacidade de subir a sua barra, de, como você falou, Bruno, não precisar continuar fazendo as coisas exatamente do mesmo jeito, simplesmente porque elas davam certo antes, né? Então, na TOTVS, a gente tem procurado enfrentar todos os dias e todos esses desafios que têm vindo exatamente dessa maneira, com orgulho de tudo aquilo que a gente construiu ao longo de quase 4 décadas de vida, sabendo que esse legado ele é o grande ativo que a gente construiu, mas também tendo a lucidez, tendo a clareza de que, muito possivelmente, nós não vamos chegar nos próximos 40 anos de vida da companhia fazendo, com o sucesso que a gente teve nos primeiros, fazendo exatamente as mesmas coisas, né? Para mim, que cheguei há 3 anos na TOTVS, né, foi até proporcionalmente um pouco mais fácil de olhar para tudo que estava ali e questionar um monte de coisas, né? Foi mais fácil. Mas eu fico muito contente de ver que o meu time cada dia mais tem essa postura de não se contentar mais pura e simplesmente com o que é feito ou com o que era feito, pura e simplesmente porque isso estava dando certo. Time que está ganhando definitivamente pode e deve ser mexido também. Muito possivelmente as empresas que já estavam estabelecidas e não conseguiram transpor os desafios que surgiram, não conseguiram por causa disso, porque olhavam para o seu legado e achavam que esse legado ele não precisava ser mexido. O jeito que a gente olha temos orgulho, sabemos do valor que isso tem, mas, ao mesmo tempo, temos essa clareza, essa lucidez de que a gente vai precisar mudar e mudar bastante para ter o mesmo nível de sucesso ou, quem sabe, até mais sucesso nos próximos 40 anos de vida da companhia. Pessoal, muito obrigado, foi um grande prazer.